Olá, sou a Lídia. Eu sou advogada e tenho ajudado também, faço parte do coletivo e estamos ajudando na luta para que o velho Chico viva, né? Que ele esteja permanente e que ele não sofra mais com mais uma barragem para afetar toda essa população que depende dele. Pedro trouxe aqui elementos assim super importantes que a gente tem que ter muita atenção, inclusive o tamanho dessa barragem, né? Essa barragem, se vocês já foram em Três Marias, já sabem o tamanho da barragem de Três Marias, ela é um pouquinho menor do que a barragem de Três Marias, e a gente sabe o impacto que essa barragem já causou naquela região, em vários outros municípios, a jusante do Rio São Francisco, né? Então a gente vai ouvir as pessoas também, a gente trouxe aqui pessoas para poder conversar um pouco, para falar um pouco mais com propriedade mesmo desses impactos, né? E a gente está falando aqui de mais uma nova ideia de barramento. E aí, dentro de tudo isso que o Pedro falou, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Então, o que a gente pensou, assim, todas essas pessoas que o Pedro falou, e muitas outras aqui que não foram citadas, foram organizar e a gente foi buscar informação. Muito difícil acessar essas informações, organizar os dados, saber tudo o que aconteceu e buscar essa história toda que o Pedro trouxe para a gente desde o seu início, que remonta, igual ele falou, a época da ditadura militar. Então, organizar essas informações, a gente pegou todos esses elementos, a gente viu todos os decretos, legislações que fundamentam também essa ideia, né? O Rio, a região onde se pretende construir a barragem é uma área de preservação permanente. Então, estão pensando em construir uma barragem em uma área de preservação permanente. E tudo isso traz uma série de impactos, né, que foram também trazidos pela própria empresa. Quando eles entraram com o processo, há um tempo atrás, eles também apresentaram o formulário de caracterização ambiental. Então, é a própria empresa que, quando eles têm o interesse na construção, né, da barragem, eles falam o que eles vão impactar. Então, eles trouxeram uma série de elementos dentro desse formulário, e esse formulário trouxe alguns aspectos que chamaram a nossa atenção, né? Vou até pegar minha colinha aqui. Eles entraram com esse formulário em fevereiro de 2018. Então, quando, dentro da área de preservação permanente, que não se podia construir esse barramento, foi viabilizado por uma legislação, né, que viabilizou a construção dessa barragem na região de Pirapora, ali na região do Formoso, né, para a construção no Rio São Francisco, eles apresentaram esse documento. E esse documento traz os seguintes elementos. Fala que o impacto da barragem vai ser somente em 6 municípios. Fala também que não tem problemas com a qualidade da água, né, que trazem questões que não precisam se preocupar com a qualidade da água. Não possui vegetação nativa no local. Não possui lagoas marginais. A gente pode até pedir para o seu Clarindo ou outras pessoas poderem falar sobre a importância das lagoas marginais para a reprodução, para a ictiofauna, né, dos peixes, né, que existem na região. E também não trata de outros elementos que são fundamentais para quando você vai fazer uma barragem desse tamanho. Tem sítio arqueológico, comunidades tradicionais que precisam ser consideradas nessa região. Alguns também temos que pensar nos bens tombados que estão ali, e tudo isso não foi trazido. Então, a gente buscou, quando a gente verificou o tamanho desse problema e tudo que ele poderia trazer, a gente apresentou uma representação nos órgãos competentes. Então, a gente juntou toda a informação disponível e também especialistas para que pudessem também a gente não falar coisa da nossa cabeça, né, assim, simplesmente a gente está buscando fundamentar tudo que está sendo feito, de forma que realmente a gente não permita que mais espécies entrem em extinção, porque a gente sabe que com a construção de outras barragens, os impactos da jusante foram terríveis. Então, assim, isso é um dos problemas. Eu acho que depois os meninos vão poder entrar com maiores detalhes, né? Mas outro elemento também muito interessante foi a
a competência desse licenciamento, que a gente também verificou na documentação. Como é um rio federal, ele corta vários estados, a competência a priori seria do IBAMA, né? Então, o processo de licenciamento se iniciou lá, mas depois desse decreto, depois de entrar no programa de prioridades do governo federal, em maio de 2020, em agosto de 2020, eles conseguiram transferir a competência do licenciamento para o estado de Minas Gerais, para ele ser conduzido exclusivamente pelo estado de Minas Gerais, de uma forma que foi tratada, inclusive, como prioritário para, pensamos nós, né, para que esse licenciamento saia mais rápido, né? Então, todo esse procedimento ocorreu num prazo de 3 meses, e aí a gente está atento a todas essas questões, estamos acionando os órgãos competentes, e a gente está trazendo aqui todos esses elementos e todos esses impactos que essa barragem vai trazer para toda a população. Ela não impacta só quem está morando na beirada do rio, não. Ela vai ter um impacto em muita gente que, às vezes, nem está atento para essa questão. Por isso que eu acho que essa causa, ela tem que ser realmente considerada com maior atenção e com maior carinho por todos os moradores, todas as pessoas que estão morando na região e a jusante desse empreendimento. É até difícil falar depois. Mas é isso aí, gente. É muito importante que a gente se organize, que a gente mobilize. E tudo que foi falado aqui, é importante que a gente perceba o que está por trás. Turismo para quem? Energia para quem? A água vai para quem? E a gente tem que aprender também com a história, né? O que aconteceu com aquelas pessoas que já... E o que aconteceu com o Rio? Eu falo muito com o Pedro aqui, de ver as fotos do Rio antes e ver as fotos do Rio agora. Ver as fotos, saber das pessoas que saíram daqueles lugares, foram desapropriados, o que aconteceu com essa gente, o que está acontecendo agora, né? E aí eu acho que a gente tem um papel muito importante. Eu tô vendo aqui, eu tô achando lindo, eu tô vendo as mensagens pipocando aqui, e a gente tem um papel muito importante, porque a gente sabe que muita gente que está aqui está na luta, mas tem muita gente lá fora que não está. Então é importante a gente conscientizar, conversar, falar com as pessoas, porque essa força, apesar de a gente confiar, né, falar das instituições, do governo do lado do povo, né, mas eu acho que também o povo tem a sua força, né. Então é isso, a gente precisa se fortalecer, tomar consciência daquilo que está acontecendo e lutar por isso, tá, gente? Então vamos lá, queremos o velho Chico vivo. Sou teu Senhor, sou povo novo, retirante, lutador. Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo Redentor. No Egito antigamente, no meio da escravidão, Deus libertou o seu povo, hoje ele passa de novo.